Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 14 e alguns seguintes. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Santo Espírito, nós te rogamos, tua unção, teu poder, me esvazio de mim mesmo, me enche, toma minha vida e me usa para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Glória. Pode sentar, irmãos. Bendito seja Deus. Para poder falar deste versículo, é preciso fazer uma breve introdução necessária. Para nós já acostumamos com esse texto. E quando a gente se acostuma com o texto bíblico, a gente compreende, é evidente, mas muitas vezes a gente não tem uma compreensão completa deste texto à luz do que tem ocorrido na face da terra. Veja bem, olha, nos tempos antigos, eu creio que na antiguidade e também na Idade Média, os exércitos se degladiavam, haviam guerras terríveis, tremendas, e, via de regra, quando se derrotava o líder do exército inimigo, havia um costume que eles cortavam a cabeça do líder, penduravam numa vara, numa haste, e mostrava para o exército: olha, nós vencemos, nós derrotamos o nosso arqui-inimigo. Não temam, porque o nosso inimigo foi derrotado. Agora veja bem, quando Deus mandou Moisés libertar o povo de Israel, eles passaram pelo deserto. E nós sabemos que houve muita murmuração do povo de Israel. O povo de Israel murmurou, reclamou, pecou com os lábios. Murmurar contra Deus é um pecado grave. Deus realmente se desagradou do povo de Israel, ao ponto de dizer para Moisés: olha, Moisés, eu vou eliminar esse povo todo e eu recomeço com você. E Moisés intercedeu, pediu, suplicou, e Deus não cumpriu essa palavra. Deus decidiu não cumprir o que ele havia dito. Mas, no deserto, começaram a aparecer serpentes muito venenosas. E essas víboras, essas serpentes, começaram a picar o povo de Israel. E eles morriam daquele veneno, tombavam ali. Não é? Então Deus chamou, quando Moisés suplicou a presença dele, Deus disse para Moisés: olha, Moisés, faça uma serpente de bronze, levanta numa haste, numa vara, e levanta no deserto. E todo aquele que olhar nessa serpente não morrerá. Interessante, não é? Então, o povo olhava naquela serpente e o efeito do veneno cessava e a pessoa vivia. Veja bem. Fazendo aqui uma analogia entre os exércitos que lutavam contra inimigos ferozes, e era vencido o líder daquele exército, e eles cortavam a cabeça, levantavam a cabeça do líder bárbaro, e a guerra cessava, a mortandade parava. De uma forma análoga, era isso que estava acontecendo. Por quê? Porque nós sabemos pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que a serpente é Satanás. Evidente e claro isto,
que Satanás usou uma serpente, mas Deus atribuiu esse nome ao próprio Satanás, a grande serpente. Aquele que, quando pica uma pessoa com o veneno do pecado, consumado o pecado, a pessoa morre eternamente. É necessária a compreensão desse texto sobre os dois aspectos, o aspecto de morte espiritual e o aspecto de morte física. Então, era o que estava acontecendo ali no deserto. Eles estavam sendo picados por Satanás, o arqui-inimigo de Deus, o nosso inimigo mortal, e eles vinham a morrer, a perecer. Porém, Deus mandou levantar uma serpente de bronze, é algo estranho, não é? Mas serpente tipifica Satanás, ponto final. Então, o que Deus estava dizendo através daquele ato de Moisés? Na medida que ele levanta a haste com a serpente de bronze, ele está dizendo: não temas, eu, o grande Yahvé, derrotei o vosso inimigo e vocês hão de viver. É isto que, noutras palavras, Deus estava dizendo isso através de Moisés. E o povo, então, passou a ter vida após essa serpente de bronze ter sido levantada. É interessante aqui no texto do Novo Testamento, Jesus se referia a isso. Ele diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que será que Jesus fez um paralelo? Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E é isso que acontece conosco. Quando olhamos para o Cristo que foi crucificado e cremos nele, nós não vamos mais perecer. Porque agora existe algo tremendo na Bíblia Sagrada que deve ser compreendido à luz do contexto. Romanos 8, verso 3. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 3, Paulo diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Veja bem, nós não temos como nos sermos justificados pela lei, porque pela lei nós tomamos ciência de que somos pecadores. Se a lei diz uma coisa, ela tipifica o crime diante de Deus, tipifica o pecado diante de Deus, nós olhamos para a lei e vemos que nós não somos capazes de cumprir a lei de Deus. Porque a lei diz: não matarás. Mas Jesus interpretou e comentou a lei. Moisés vos disse: não matarás. Porém vos digo eu, o que tiver ódio no seu coração já é um assassino. Olha que coisa tremenda. Então significa que o ódio que nós temos lá dentro de nós contra alguma pessoa, Deus nos enxerga como assassinos.
Ou seja, a interpretação da lei é muito mais extensiva e profunda do que nós podemos imaginar. O judeu dizia: eu não mato. E quando nós olhamos as pessoas aqui na terra, nossos amigos, e nós falamos da eternidade, a primeira coisa que a pessoa diz é o seguinte: eu não matei, eu não roubei e eu não adulterei. Logo, eu sou inocente. Não é assim que eles dizem? É ou não é assim? É assim, irmãos. Mas Jesus disse: se tiverdes ódio no vosso coração, já é assassino. Moisés vos disse: não adulterarás. Porém vos digo eu: se atentardes para uma mulher e cobiçá-la no seu coração, já adulterou. A lei de Deus diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os bens do teu próximo. Cobiçar não é furtar. Cobiçar é invejar. Cobiçar é querer para si. Ora, então a intenção de dentro do coração já nos faz pecadores. E o povo de Israel achava que só o fato objetivo, ou o ato objetivo, é que o tornaria pecador. Eles achavam que cumpriam a lei de Deus. Mas Jesus, noutras referências bíblicas, diz do povo de Israel: vocês limpam o copo por fora, mas por dentro ele está sujo. O que é que Jesus estava dizendo? Usando um copo para tipificar um ser humano. Limpar o copo por fora seria, no nosso caso, veste que se tem como veste de cristão, cabelo cortado, como se tem o cabelo cortado como cristão para homem, barba feita. Existem até igrejas que condenam o uso de barba, condenam o corte de cabelo para as mulheres, quando a Bíblia fala não deveis tosquiar, fala para as mulheres, em 1 Coríntios 11. Tosquiar é rapar, é tirar todo o cabelo. Ele não diz cortar. Ele diz, não deve tosquear, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Então, o fariseu, ele prima pela aparência exterior. Olha lá, ó. Eu me lembro bem disso, porque eu conheci muito bem várias igrejas, de várias denominações, não vamos citar nome, nem falar nada disso. Porém, eu me lembro de um colega, de um pastor que já está com Cristo, que ele dizia: aquilo não é porte de uma mulher. Aquilo não é porte de um homem, usa bermuda, é servo de Deus. Um baita calor, ele é obrigado lá a usar uma calça. Tá? A mulher é obrigada a usar um vestido, para ser bem claro para vocês, bem claro. Então, corte de cabelo para a mulher, não é? Só vestido e não calça, é para eles sinal de santidade, é sinal, confundindo isso com algo que deve existir equilíbrio na vida das pessoas. Uma roupa moderada, evidente que uma mulher de Deus não vai andar mostrando suas partes indecorosas, de jeito nenhum. Mas não estipular o tipo de veste de roupa. Homens, só de terno e gravata. Veja bem, no tempo de Jesus era vestido para homem e para mulher. Tá? Hoje, tem calças para homem, compridas, e calça para as mulheres. Tem corte de cabelo para homem
tem corte de cabelo para a mulher. Eu estou falando isso para exemplificar de uma maneira muito simples que não é o aspecto exterior que torna uma pessoa cristã, mas o que tem interiormente. É isso que eu estou dizendo com todas as letras e todas as vocais. O fariseu primava por cuidar só do aspecto exterior, mostrar que ele era um seguidor de Deus. Nós não precisamos mostrar que somos seguidores de Deus, nós devemos ser seguidores de Deus. E eles limpavam o copo por fora e não limpavam por dentro. Egoísmo, ira, ódio, mágoa, ciúmes, desejos ilícitos, desejar os bens do próximo, a mulher do próximo e etc. e tal. Esses são pecados ocultos, são intenções do coração, as quais dificilmente não existe na terra alguém que não tenha tido esse tipo ou esses tipos de pecados. Compreenderam o que eu estou dizendo? Então, o copo por fora deve ser limpo porque ele está limpo por dentro. Ah, Senhor, é verdade. Eu tive muita mágoa, eu tive muito ressentimento, eu tive muito ódio, eu tive muito disso, eu tive vontade de matar, Senhor. Seja franco para com Deus, porque se nós formos francos para com Deus, Deus nos perdoará de verdade. Deus perdoa de verdade, Ele é fiel à sua palavra. Deus não está interessado em procurar pessoas que não pecam, mas Ele veio para buscar os exato. Eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. E os judeus não o aceitavam, porque ele era para os judeus um descumpridor da lei mosaica. Mas Jesus queria o quê? O coração da pessoa. O coração da pessoa não é o que bate no peito bombeando sangue. O coração é o âmago da pessoa, é o centro da vontade da pessoa. Então veja bem, aquele que se julga pecador pode olhar para Jesus que foi levantado numa cruz e pedir perdão e ser salvo e não perecer, porque crê em Jesus de todo o coração. Aquele que acha que é justo por suas obras não fará isto. Paulo está dizendo aqui que a lei então não pode nos salvar. Não pode nos salvar porque nós estamos enfermos da carne. O que é enfermidade da carne? Nós habitamos com o pecado dentro de nós e não fora de nós. O pecado está dentro do ser humano e não fora do ser humano. Agora, o mundo e o diabo incitam a prática do pecado porque sabe que o pecado é inato no homem e na mulher. Está dentro do coração. Então mostra figuras, paisagens, coisas, e incitando as pessoas a pecar, incitando a matar, incitando a roubar, incitando a adulterar, incitando a roubar, furtar, enfim, estuprar e fazer coisas terríveis, porque está dentro do homem. É por isso que o apóstolo Paulo diz: é impossível a lei nos justificar, nos salvar, porque nós estamos enfermos na carne. Então, o que foi que Deus fez? Olha que interessante. Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do quê? Da carne do pecado. Veja bem, o exterior de Jesus era igual a um homem normal. Cabeça, tronco, membros. Olho, nariz, boca. Falava, chorava, tinha fome, tinha sono, se cansava, se emocionava. Como homem, exteriormente, ele era igual aos homens pecadores, porém,
ele foi gerado sem o pecado da raça ou o pecado original. Jesus foi gerado sem o pecado da raça, sem o pecado original. Mas ele foi tentado a pecar por Satanás, usando as coisas exteriores, o mundo, a riqueza, o poder, a fama e outras coisas. E ele não pecou. Ele jamais pecou. Então veja bem o que Deus fez. Deus, pelo pecado, por causa do pecado, condenou o pecado na carne de Jesus. Então, quando levantou Cristo numa cruz, olha bem onde eu vou chegar agora. Quando Cristo foi levantado numa cruz, na carne dele foi crucificado Satanás. Você já pensou isso ou não? Por quê? Porque Satanás usava a carne do homem para fazer ele pecar, e ele pecando, ele estava condenado. Então Jesus ofereceu o seu corpo, e nesse corpo foi condenado o próprio pecado. Quem é o pai do pecado? Exato. Ele foi crucificado no corpo de Jesus. E quando Cristo foi levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto foi levantada a serpente. O que é que Moisés estava dizendo da parte de Deus? Olha, o nosso inimigo, a serpente, Satanás, está morto aqui, ó. Está vendo aqui em cima? Ó? Olha para cá, ele está morto. O efeito dele, as consequências que ele causou em vocês, vai parar agora, vai cessar agora, vai acabar agora, está entendendo? E eles não morriam mais. Agora, Jesus levantado no madeiro, Jesus levantado numa estaca, Jesus levantado numa cruz, está aqui, ó, acabou o poder de Satanás. Satanás foi pregado na carne de Jesus, por isso doeu muito para Jesus. As trevas vieram sobre ele, nossas maldições foram sobre ele, nossos pecados foram sobre ele, nossas iniquidades foram sobre ele. Agora está aqui, ó, você não precisa mais morrer, porque Jesus morreu no teu lugar. Ele atraiu sobre ele as maldições que vinham sobre nós, ele atraiu as pragas, as maldições, os pecados, ele atraiu a própria morte sobre o seu corpo. Aleluia, Reimanai Shuricanta Labalás. E você pode, a partir de agora, ter a vida e a vida eterna. Aleluia. Oh, glória a Deus. Lá em João, e como Moisés, agora você pode compreender melhor. Levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, da mesma maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Veja bem, em Números, fala essa questão de Moisés. O livro de Números, dentro do Pentateuco. Em Números, está escrito isso mesmo. Quer ver só? Números, capítulo 21, versículos 8 e 9. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. Olha, e viverá todo o mordido. Mordido por quem? Pela serpente. Que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Olha aí. Está entendendo? Todo aquele que olhar para Jesus, crendo, não vai morrer
pela picada da serpente que é Satanás. Vou dizer mais, este mundo é um deserto, irmãos, sabia? É um deserto que tem oásis, momentos que a gente está muito bem, mas momentos de sol escaldante, de frio tremendo, de lutas tremendas, de angústias tremendas, de problemas tremendos que acontecem nas nossas vidas. E neste mundo tem serpentes, demônios de Satanás, compreenderam? Tentando-nos a murmurar contra Deus, a se rebelar contra Deus, a se inflamar contra Deus e a praticar tudo aquilo que nós desejamos subjetivamente ou dentro de nós, lá no nosso coração. As intenções, porque veja bem, você é tentado a matar uma pessoa, mas você reflete e diz, não vou matar, não, mas você desejou os bens do seu próximo, mas você parou, não praticou aquilo, mas esse pecado existiu de intenção nos corações nossos. Mas Jesus foi levantado como a serpente de bronze no deserto. E quando olhamos para Jesus, crendo em Jesus, o efeito do veneno que é o pecado cessa, e nós vivemos. Por isso Jesus diz, em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia. Em verdade vos digo, que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por quê? Porque Jesus derrotou o inimigo que é Satanás e o expôs publicamente, diz na palavra de Deus, numa das cartas de Paulo, expôs publicamente Satanás diante de todos, dizendo, eu venci o vosso inimigo, e a vós vivereis no meu reino para sempre. Aleluia! Oh, glória! O meu povo perece por falta de conhecimento, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Compreenderam? Por isso que existe um ditado verdadeiro. O diabo foge da cruz. Que cruz? Essa do pescoço que muita gente usa? Não. Ele foge da cruz de Cristo Jesus. Ele odiou a Cristo com todas as suas forças. Por isso ele nos odeia também, porque somos seguidores de Cristo Jesus. Compreenderam? Alegrem-se por serem perseguidos, difamados, caluniados, por amor do nome de Jesus. Nome sobre todo nome, porque há um reino para você entrar, para eu entrar, para nós entrarmos, e esse reino é lá na glória, eterno, todo-poderoso, e entrará aquele que verdadeiramente foi lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia. O sangue de Jesus é o antídoto para o pecado. O sangue de Jesus desfaz o poder do pecado. E a cruz de Cristo crucificou e derrotou eternamente o diabo, os demônios e o inferno foram derrotados por Jesus. Aleluia! Por isso tem um hino do cantor cristão que a gente cantava no começo da nossa fé, que dizia: em nada ponho a minha fé,
senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Salvador, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Você tem sua fé firmada no Senhor? De verdade? De todo o teu coração? Então não tema mais o deserto, as tribulações, a força, o calor, os ventos, o frio, os problemas que acontecem no deserto, porque no deserto Deus concede oásis para a gente tomar o refrigério e passar a ter calmaria por algum determinado tempo, até que cheguemos à cidade celestial, Jerusalém celestial, a cidade do grande rei, a cidade do Senhor, aleluia, amém, irmãos? Estas são as palavras que Deus deu nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia, Pai.